Você já parou para pensar que pode estar rezando para o Deus errado? Não, espera. Deixa eu reformular isso de uma forma que realmente te alcance. Você já parou para pensar que o Deus para quem você reza pode nunca ter pedido suas orações? Essa pergunta deveria te incomodar. Se não incomodou, você não entendeu a gravidade do que estou dizendo, porque foi exatamente essa pergunta que destruiu a vida de um homem há mais de 3 séculos. Um homem que nasceu na religião certa, na família certa, na comunidade certa, e que ainda assim foi expulso de tudo isso, não por ter cometido um crime, não por ter roubado, matado ou traído alguém, mas simplesmente por ter pensado. O nome dele era Baruch Spinoza. E antes que você termine de assistir a este vídeo, vai entender por que o simples ato de pensar pode ser mais perigoso do que empunhar uma espada. Amsterdã, 1656. Uma noite sem lua. As velas dentro da sinagoga Talmud Torá tremiam como se pressentissem o que estava por vir. Os bancos de madeira estavam lotados com homens de barbas longas, mantos negros e olhos fixos no jovem de 23 anos que permanecia de pé no centro do salão. Spinoza não tremia. Seus olhos não desviavam. Ele sabia exatamente o que viria porque havia sido avisado semanas antes. Haviam-lhe oferecido uma pensão anual de 1000 florins para que simplesmente ficasse em silêncio. Para que fingisse acreditar. Para que guardasse seus pensamentos para si mesmo e continuasse frequentando a sinagoga como um bom filho de Israel. Mas ele recusou. E agora, o rabino Saul Levi Morteira, o mesmo homem que havia sido seu professor, seu mentor, quase um segundo pai, desenrolava um pergaminho amarelado com mãos que não conseguiam esconder o tremor. O que foi lido naquela noite ainda ecoa pelos corredores da história. Pelos decretos dos anjos e pelas palavras dos santos, nós banimos, excomungamos, amaldiçoamos e expulsamos Baruch de Spinoza, com a aprovação de Deus e de toda esta santa congregação, diante destes livros sagrados. Maldito seja ele de dia e maldito seja de noite. Maldito seja ele quando dormir e maldito seja quando acordar. Maldito seja ele ao sair e maldito seja ao entrar. A maldição continuou por vários minutos, cada palavra mais pesada que a anterior, cada frase desenhada para esmagar a alma do condenado. Quando finalmente terminou, as velas foram apagadas uma a uma. Um sopro, escuridão, outro sopro, mais escuridão, até que apenas uma única chama restasse. E então, essa também foi extinta. Era um ritual carregado de simbolismo. A luz de Spinoza havia sido apagada do povo de Israel para sempre. A partir daquele momento, ninguém jamais poderia falar com ele novamente. Ninguém poderia se aproximar a menos de 4 côvados de distância. Ninguém poderia ler uma única palavra que ele escrevesse, nem mesmo sua própria família, nem mesmo sua irmã Rebeca, que chorava silenciosamente em algum canto daquele salão mergulhado na escuridão. Spinoza caminhou lentamente em direção à porta, sem olhar para trás. E no momento exato em que seus pés pisaram na rua fria de Amsterdã, completamente sozinho, completamente amaldiçoado, completamente livre, ele fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Porque Spinoza sabia de algo que seus acusadores não sabiam, algo que os rabinos, os padres, os ímãs e os teólogos de todas as religiões do mundo ainda não haviam compreendido. Spinoza havia encontrado Deus, o verdadeiro Deus. E esse Deus não morava em sinagogas, não morava em catedrais, não morava em mesquitas, não exigia sacrifícios de animais, não escolhia povos favoritos, não ditava leis em montanhas fumegantes, não enviava profetas com mensagens contraditórias, não punia pecadores com dilúvios ou pragas. Esse Deus não precisava ser adorado, precisava apenas ser compreendido. Agora me diz uma coisa com sinceridade. Você está assistindo a este vídeo por acaso? Você realmente acredita que foi mera coincidência ter clicado exatamente neste vídeo, neste momento, neste dia, nesta hora específica da sua vida? Spinoza não acreditava em coincidências. Ele acreditava que absolutamente tudo no universo acontece por necessidade, que cada momento da sua existência é o resultado inevitável de uma cadeia infinita de causas e efeitos que se estende desde o primeiro instante do universo
até a fração de segundo em que seus olhos percorreram estas palavras. Você está aqui porque deveria estar aqui. E se isso te assusta, bom, deveria assustar mesmo. Porque o que eu vou te contar ao longo deste vídeo vai mexer com coisas que você talvez preferisse deixar quietas. Vai cutucar feridas que você pensava já cicatrizadas. Vai fazer perguntas que você passou a vida inteira evitando com maestria. Perguntas incômodas como estas. Se Deus é absolutamente perfeito, por que precisou de 6 dias para criar o mundo e descansar no 7º, como se estivesse cansado? Se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteçam, por que a Bíblia diz que ele ficou arrependido de ter criado a humanidade antes de enviar o dilúvio? Se Deus é amor puro e incondicional, por que ordenou o massacre de cidades inteiras, incluindo homens, mulheres, crianças e até animais? Se existe apenas um único Deus verdadeiro no universo, por que existem milhares de religiões diferentes, cada uma delas jurando com absoluta convicção que somente ela possui a verdade revelada? E talvez a pergunta mais perturbadora de todas: se você tivesse nascido em outro lugar do planeta, em outra família, em outra cultura, em outra época, estaria rezando para o mesmo Deus que reza hoje? Pense nisso por um momento antes de continuar. Se você tivesse nascido numa pequena aldeia no interior da Índia, provavelmente seria hindu. Rezaria para Vishnu, para Shiva, para Ganesha com sua cabeça de elefante. Acreditaria firmemente em reencarnação, em karma, em ciclos eternos de morte e renascimento, e teria absoluta certeza de que essa é a verdade. Se você tivesse nascido numa família tradicional em Riad, na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano devoto. Rezaria 5 vezes ao dia voltado para Meca. Jejuaria rigorosamente durante o mês do Ramadã. Acreditaria com todo o seu coração que Muhammad foi o último e definitivo profeta enviado por Deus, e que o Alcorão é a palavra final e inalterável do Criador. Se você tivesse nascido em Tel Aviv ou em qualquer comunidade judaica tradicional, provavelmente seria judeu. Guardaria o Shabat com rigor. Não misturaria carne com leite em suas refeições. Estudaria a Torá e esperaria ansiosamente a vinda do Messias que, segundo sua fé, ainda não chegou. Se você tivesse nascido numa família católica em Roma ou em qualquer país de tradição cristã, provavelmente seria católico praticante. Confessaria seus pecados a um padre regularmente. Tomaria a hóstia consagrada, acreditando sinceramente que ela se transforma literalmente no corpo de Cristo. Rezaria para santos intercessores e acenderia velas para a Virgem Maria. Você percebe o que isso significa? A religião que você segue hoje, essa religião que você talvez considere a única verdadeira, a única que leva à salvação eterna, a única que foi genuinamente revelada pelo próprio Criador do universo, essa religião é, em grande parte, um acidente geográfico, um acidente de nascimento, uma loteria cósmica na qual você não teve nenhuma escolha. Se o espermatozoide do seu pai tivesse fecundado o óvulo da sua mãe em outro continente, em outra cultura, você estaria absolutamente convicto de que outra religião completamente diferente é a verdadeira. Você estaria disposto a morrer por ela, talvez até a matar por ela em circunstâncias extremas. Juraria com lágrimas nos olhos que todas as outras religiões estão equivocadas e que seus seguidores estão condenados. Isso não te perturba nem um pouco? Não te faz questionar nem por um segundo a solidez das suas convicções? Spinoza foi o primeiro grande pensador da história ocidental a olhar para esse fato perturbador de frente, sem desviar os olhos, sem inventar desculpas reconfortantes, sem criar justificativas teológicas elaboradas para explicar o inexplicável. Ele simplesmente fez a pergunta que todos evitavam. Por quê? Por que Deus, o Deus supostamente único, eterno, infinito e absolutamente perfeito, se revelaria de formas tão radicalmente diferentes, tão contraditórias entre si, tão mutuamente excludentes para diferentes povos ao longo da história? Por que o Deus dos cristãos seria uma trindade composta por Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma única substância divina, enquanto o Deus dos judeus e dos muçulmanos considera essa mesma ideia uma blasfêmia imperdoável, o pecado mais grave que um ser humano pode cometer?
Porque o Deus de Moisés exige que o sábado seja guardado como dia sagrado de descanso absoluto, enquanto o Deus de Muhammad estabelece a sexta-feira como o dia de congregação e o Deus dos cristãos escolheu o domingo como dia do Senhor? Porque o Deus de Israel proíbe terminantemente comer carne de porco sob pena de impureza ritual, o Deus dos hindus proíbe comer carne de vaca que é considerada sagrada, enquanto o Deus dos cristãos declarou todos os alimentos puros e não proíbe praticamente nada? São todos esses o mesmo Deus usando máscaras diferentes? Se são o mesmo Deus, por que se contradizem de formas tão fundamentais e irreconciliáveis? Se não são o mesmo Deus, qual deles é o verdadeiro e o que acontece com os bilhões de seres humanos sinceros que rezam devotamente para os deuses errados sem saber? Estão todos condenados por um erro geográfico de nascimento? Que tipo de Deus justo permitiria isso? Spinoza dedicou cada dia do resto de sua vida a buscar respostas honestas para essas perguntas que ninguém ousava fazer. E ele encontrou respostas. Respostas tão simples em sua essência, tão elegantes em sua lógica, tão devastadoramente racionais, que 3 séculos inteiros de teologia não conseguiram refutá-las de forma convincente. Conseguiram apenas ignorá-las. Conseguiram apenas fingir que elas não existem. Conseguiram apenas queimar os livros que as continham e amaldiçoar publicamente o homem que teve a coragem de escrevê-las. Mas o que esses religiosos indignados não entendiam é que não se pode queimar uma ideia cujo tempo chegou. Não se pode amaldiçoar a verdade e esperar que ela desapareça. A verdade tem uma forma irritante de sobreviver a todas as fogueiras. E a verdade central que Spinoza descobriu, a verdade que abalou os alicerces de todas as religiões organizadas, é surpreendentemente simples de enunciar. Não é Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, como dizem as Escrituras. É exatamente o contrário. É o homem que cria Deus à sua própria imagem e semelhança. Cada povo, cada cultura, cada civilização ao longo da história humana olhou para o mistério insondável do universo e pintou um rosto nesse mistério. E esse rosto invariavelmente se parecia com o rosto deles mesmos. Falava a língua deles, tinha os valores morais deles, carregava os preconceitos deles, expressava os medos deles, realizava os desejos deles. O Deus dos antigos hebreus era um guerreiro tribal ciumento e vingativo, porque os hebreus eram um povo pequeno e guerreiro, lutando desesperadamente pela sobrevivência em meio a impérios poderosos. O Deus dos cristãos era um pai amoroso, que sacrifica seu próprio filho inocente para redimir a humanidade, porque a cultura greco-romana na qual o cristianismo floresceu valorizava profundamente o sacrifício heróico e a redenção através do derramamento de sangue. O Deus dos muçulmanos era um legislador absoluto e inquestionável, que estabelece regras claras para cada aspecto da vida, porque a Arábia fragmentada do século VII precisava desesperadamente de ordem, unidade e um código de leis que todos pudessem seguir. Nenhuma dessas visões estava completamente errada, e nenhuma delas estava completamente certa, porque todas elas, sem nenhuma exceção, estavam cometendo o mesmo erro fundamental. Olhavam para o oceano infinito e descreviam apenas a pequena onda que batia em sua praia particular. Confundiam a parte com o todo. Confundiam sua experiência limitada com a totalidade da realidade. O que Spinoza propôs foi algo genuinamente revolucionário para sua época e que continua sendo revolucionário até hoje. Em vez de ficar hipnotizado pela onda, olhar para o oceano inteiro. Em vez de se perder nos detalhes intermináveis das revelações particulares de cada religião, os mandamentos específicos, os rituais elaborados, as proibições alimentares, as promessas de paraísos celestiais e as ameaças de infernos eternos, olhar diretamente para aquilo que todas as religiões apontam mesmo sem perceber. A substância única, infinita, eterna, da qual absolutamente tudo emerge e para a qual absolutamente tudo retorna. Spinoza chamou essa substância de Deus ou natureza, usando os dois termos como sinônimos perfeitos. Deus sive natura, ele escreveu em latim. Deus, ou seja, natureza. Mas esse não era o Deus que você aprendeu nas aulas de catequese quando era criança. Não era o Deus da escola dominical ou da madraça.
Era algo imensamente maior, infinitamente mais antigo e perturbadoramente mais verdadeiro. Nos próximos blocos deste vídeo, eu vou te mostrar em detalhes o que era esse Deus de Spinoza. Vou te guiar passo a passo pelo labirinto fascinante da mente mais brilhante e mais perigosa do século XVII. Vou te mostrar como ele desmontou metodicamente, peça por peça, com precisão cirúrgica, todas as ilusões reconfortantes que as religiões construíram ao longo de milênios de história humana. Mas muito mais importante do que isso, vou te mostrar o que ele construiu no lugar das ruínas. Porque Spinoza não era um destruidor nihilista. Não era um daqueles ateus amargos que se satisfazem em demolir castelos de areia, alheios, sem oferecer nada em troca. Ele era, acima de tudo, um construtor. E o que ele construiu foi nada menos que uma nova forma completa de entender Deus, o universo e o lugar do ser humano nesse universo vasto e misterioso. Uma forma que não depende de fé cega em revelações antigas, que não exige a crença em milagres que violam as leis da natureza, que não ameaça com torturas eternas no inferno, nem seduz com recompensas infinitas no paraíso. Uma forma baseada apenas e exclusivamente naquilo que a razão humana, trabalhando sozinha com honestidade e rigor, pode legitimamente alcançar. E o mais surpreendente de tudo, essa forma racional de entender o divino não diminui em nada a experiência do sagrado. Pelo contrário, ela amplifica essa experiência de forma inimaginável, infinitamente. Então eu te pergunto mais uma vez, e desta vez quero que você responda com honestidade, no silêncio da sua própria mente. Você está pronto para continuar? Está genuinamente pronto para questionar tudo aquilo que te ensinaram sobre Deus desde que você era uma criança impressionável? Está preparado para descobrir que talvez, apenas talvez, todas as orações que você já fez ao longo da sua vida inteira estavam endereçadas para uma ficção criada por homens antigos, enquanto o Deus verdadeiro, o Deus real, estava o tempo todo bem diante dos seus olhos, manifestando-se em cada folha de árvore balançando ao vento, em cada gota de chuva caindo do céu, em cada batida ritmada do seu próprio coração, em cada pensamento que atravessa sua mente neste exato momento. Spinoza estava pronto para enfrentar essa verdade e pagou um preço terrível por isso. Viveu o resto de seus dias na pobreza, completamente isolado da comunidade que o havia criado, polindo lentes de óculos e telescópios para ganhar uns poucos florins enquanto seus livros eram queimados em praça pública por toda a Europa. Morreu aos 44 anos de idade, consumido lentamente pela tuberculose, que contraiu respirando o pó de vidro das lentes que polia, sem jamais ter visto suas ideias serem aceitas ou mesmo compreendidas por seus contemporâneos. Mas Spinoza morreu em paz absoluta. Morreu com um sorriso sereno nos lábios, segundo relatos de quem estava presente, porque ele sabia de algo que seus perseguidores jamais entenderiam. A verdade não pode ser destruída por decretos religiosos ou fogueiras inquisitoriais. A verdade pode ser adiada por séculos, pode ser perseguida com violência, pode ser oficialmente amaldiçoada pelas mais altas autoridades, mas não pode ser destruída. Que hoje, mais de 300 anos depois daquela noite escura em Amsterdã, você está aqui, ouvindo finalmente o que ele tinha a dizer. Isso não é coincidência, é necessidade. É o universo se dobrando sobre si mesmo para que uma verdade antiga finalmente encontre os ouvidos prontos para recebê-la. A história que estou prestes a te contar começa muito antes de Spinoza nascer. Começa, na verdade, no deserto. Há mais de 3.000 anos, um povo nômade vagava pelas areias escaldantes do Sinai. Eram os hebreus descendentes de Abraão, fugitivos do Egito, liderados por um homem chamado Moisés que afirmava ter conversado diretamente com Deus, numa sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Esse povo carregava consigo uma ideia revolucionária para a época, uma ideia que mudaria para sempre o curso da história humana. Existia apenas um Deus, não vários deuses brigando entre si, como acreditavam os egípcios, os babilônios, os gregos e praticamente todas as outras civilizações antigas. Apenas um, único, indivisível, todo-poderoso. E esse Deus,
por razões que nunca foram completamente explicadas, havia escolhido justamente aquele pequeno grupo de escravos fugitivos para ser seu povo especial, sua nação de sacerdotes, sua propriedade particular entre todas as nações da terra. Tente imaginar o impacto dessa ideia no mundo antigo. Naquela época, cada cidade tinha seus próprios deuses. Cada rio, cada montanha, cada fenômeno natural era governado por uma divindade específica. Os egípcios adoravam Ra, o deus Sol, junto com dezenas de outros deuses com cabeças de animais. Os babilônios tinham Marduk e todo um panteão de divindades celestiais. Os gregos, mais tarde, desenvolveriam sua elaborada mitologia com Zeus, Hera, Poseidon, Atena e incontáveis outros deuses que se comportavam de forma escandalosamente humana, com ciúmes, traições, vinganças mesquinhas e casos amorosos. Para todos esses povos, a ideia de que existia apenas um único Deus soberano sobre todo o universo era simplesmente incompreensível. Era como dizer que existia apenas uma cor, ou apenas um sabor, ou apenas uma nota musical. A pluralidade divina parecia tão óbvia quanto a pluralidade das estrelas no céu. Mas os hebreus insistiam. Seu Deus não era apenas mais um Deus entre muitos. Era o Deus, o único que realmente existia. Todos os outros eram ilusões, estátuas de madeira e pedra, criações da imaginação humana. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Essa declaração, repetida 2 vezes por dia por judeus devotos ao longo de mais de 3 milênios, é provavelmente a afirmação teológica mais influente já pronunciada por lábios humanos. Dela nasceram não apenas o judaísmo, mas também o cristianismo e o islamismo. Mais da metade da população mundial atual, cerca de 4 bilhões de pessoas, segue religiões que traçam sua origem diretamente a essa declaração feita por nômades no deserto há 3.000 anos. Mas aqui está o problema que Spinoza identificou com sua mente afiada como uma lâmina. Se existe apenas um Deus, por que esse Deus se apresentou de formas tão dramaticamente diferentes ao longo da história? O Deus que falou com Moisés no Monte Sinai era um Deus de trovões, relâmpagos e fogo consumidor. Não terás outros deuses diante de mim, ele trovejou. Não farás para ti imagem de escultura. Era um Deus ciumento, que punia a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Um Deus que ordenava a destruição completa de cidades inteiras, incluindo mulheres, crianças e animais, simplesmente porque adoravam outros deuses. Um Deus que enviava pragas, que abria a terra para engolir rebeldes, que transformava pessoas em estátuas de sal por olharem para trás. Era em muitos aspectos um Deus aterrorizante. Avance 1000 anos na história e encontramos Jesus de Nazaré, um carpinteiro judeu da Galileia, apresentando uma imagem radicalmente diferente do mesmo Deus. Deus é amor, declarou. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. O Deus de Jesus não pedia sacrifícios de animais, não exigia rituais elaborados de purificação. Não se importava se você comia porco ou camarão, se trabalhava no sábado, se misturava tecidos diferentes nas suas roupas. O que esse Deus queria era algo muito mais simples e ao mesmo tempo infinitamente mais difícil: que você amasse seu próximo como a si mesmo, que perdoasse não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que oferecesse a outra face quando fosse esbofeteado, que não julgasse para não ser julgado. Era um Deus de misericórdia ilimitada, que preferia a companhia de prostitutas e cobradores de impostos à dos fariseus religiosos, que perdoava pecadores no momento da morte e prometia que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Como o mesmo Deus que ordenou o massacre dos amalequitas poderia ser o mesmo Deus que disse para amar os inimigos? Como o Deus que punia filhos pelos pecados dos pais poderia ser o mesmo que declarou que cada um carrega apenas sua própria culpa? Como o Deus ciumento do Antigo Testamento poderia ser o Deus de amor incondicional do Novo Testamento? Os teólogos cristãos passaram séculos tentando harmonizar essas contradições gritantes. Inventaram conceitos elaborados como revelação progressiva, sugerindo que Deus foi se revelando aos poucos,
adaptando sua mensagem à capacidade de compreensão de cada época. Mas essa explicação levanta mais problemas do que resolve. Se Deus é onisciente e eterno, por que não revelou a verdade completa desde o início? Por que permitiu que seu próprio povo vivesse séculos sob uma compreensão incompleta ou mesmo distorcida de sua natureza? E mais perturbador ainda, se a revelação é progressiva, como sabemos que ela já terminou? Como sabemos que nossa compreensão atual de Deus não será considerada primitiva e distorcida por gerações futuras? 600 anos depois de Jesus, surge no deserto da Arábia um comerciante chamado Muhammad, alegando ter recebido a revelação final e definitiva de Deus através do anjo Gabriel. O Deus de Muhammad, chamado Alá em árabe, era novamente diferente. Não era uma trindade como os cristãos afirmavam. Essa ideia era considerada politeísmo disfarçado, uma blasfêmia imperdoável. Diga, ele é Alá, o único, Alá, o absoluto. Ele não gera, nem foi gerado. E ninguém é igual a ele. Jesus não era o Filho de Deus, apenas mais um profeta numa longa linhagem que incluía Abraão, Moisés, Davi e tantos outros. A crucificação nunca havia realmente acontecido. Deus não permitiria que seu profeta fosse humilhado daquela forma. Então substituiu Jesus por outra pessoa na cruz no último momento. O Deus do Islã era misericordioso e compassivo, como repetido no início de quase todas as suratas do Alcorão, mas também era um legislador meticuloso que regulava cada aspecto da vida humana, desde a forma correta de orar até a maneira adequada de dividir uma herança, desde as regras do casamento até os procedimentos para o divórcio. Spinoza olhava para essa história de revelações contraditórias e via não a mão de Deus, mas a mão do homem. Via povos diferentes, em épocas diferentes, com necessidades diferentes, criando imagens de Deus, que refletiam suas próprias circunstâncias. Os hebreus antigos, um povo tribal lutando pela sobrevivência em meio a impérios hostis, criaram um Deus guerreiro e exclusivista que legitimava suas conquistas territoriais e justificava a destruição de seus inimigos. Os primeiros cristãos, uma seita marginalizada dentro do Império Romano, criaram um Deus de amor e perdão que transformava a fraqueza em virtude e prometia recompensas celestiais para aqueles que sofriam injustiças nesta vida. Os árabes do século VII, fragmentados em tribos rivais que precisavam ser unificadas, criaram um Deus legislador que fornecia um código completo de leis capaz de governar uma civilização inteira. Nenhum desses povos estava mentindo deliberadamente. Nenhum deles inventou sua religião de forma cínica para manipular as massas. Cada um deles teve experiências genuínas do sagrado, momentos de transcendência em que sentiram tocar algo maior do que eles mesmos. Mas o que tocaram não era um Deus pessoal com opiniões específicas sobre quais alimentos comer e em qual dia descansar. Era algo muito mais vasto, muito mais impessoal, muito mais misterioso. E na tentativa de dar forma a esse mistério, cada cultura inevitavelmente projetou nele seu próprio rosto. É como se a humanidade inteira estivesse olhando para o sol através de vitrais coloridos. Cada religião é um vitral diferente. Um deixa passar luz vermelha, outro luz azul, outro luz verde. E cada congregação, olhando através de seu vitral particular, jura que o sol é daquela cor específica. Os devotos do vitral vermelho consideram hereges os que veem luz azul. Os fiéis do vitral azul perseguem os que insistem em ver verde. Guerras são travadas, sangue é derramado, civilizações inteiras são destruídas, tudo por causa de diferentes cores de vidro. Enquanto isso, lá fora, o sol continua brilhando exatamente como sempre brilhou. Branco, puro, indiferente às disputas humanas sobre sua verdadeira cor. Spinoza queria quebrar todos os vitrais, não para destruir a experiência do sagrado, mas para finalmente ver o sol como ele realmente é. E o que ele viu quando os vitrais se estilhaçaram foi algo que nenhuma religião organizada estava preparada para aceitar. Ele viu um Deus que não era uma pessoa. Um Deus que não tinha vontade no sentido humano da palavra. Um Deus que não fazia escolhas, não tinha preferências, não respondia a orações, não intervinha miraculosamente na história. Um Deus que simplesmente era.
a própria existência em sua forma mais fundamental, a substância infinita, da qual todas as coisas finitas são meras modificações temporárias. Para entender o que Spinoza realmente descobriu, precisamos primeiro entender o mundo em que ele vivia. Amsterdã, no século XVII, era um lugar único na história humana. Enquanto o resto da Europa ardia em guerras religiosas, enquanto católicos massacravam protestantes e protestantes massacravam católicos, enquanto a Inquisição queimava hereges em praças públicas na Espanha e em Portugal, a pequena República Holandesa havia decidido experimentar algo radical: a tolerância. Não era uma tolerância perfeita, longe disso. Judeus podiam viver e trabalhar em Amsterdã, mas não podiam ocupar cargos públicos. Católicos podiam praticar sua fé, mas apenas em igrejas escondidas, sem torres ou sinos que denunciassem sua presença. Mas comparado ao resto da Europa, era um paraíso de liberdade, e pessoas de todos os lugares fugiam para lá, trazendo consigo suas ideias, seus livros, suas tradições. A família de Spinoza fazia parte desse fluxo de refugiados. Eram judeus sefarditas, descendentes dos judeus que haviam vivido na Península Ibérica por mais de 1000 anos até serem expulsos pela Inquisição. Os avós de Spinoza haviam se convertido forçadamente ao cristianismo em Portugal para evitar a expulsão ou a morte. Eram os chamados cristãos novos ou marranos, judeus que praticavam o cristianismo publicamente enquanto mantinham rituais judaicos em segredo, sempre com medo de serem denunciados à Inquisição. Quando finalmente conseguiram fugir para Amsterdã, puderam voltar a ser judeus abertamente. Construíram sinagogas magníficas, estabeleceram escolas, recriaram a comunidade que haviam perdido. E foi nesse ambiente de exílio e reconstrução que Baruch Spinoza nasceu em 1632. Desde cedo, ficou claro que o menino era diferente. Sua inteligência era evidente, sua capacidade de questionar, perturbadora. Estudou hebraico, aramaico, a Torá, o Talmude, os comentários dos grandes rabinos medievais. Seus professores viam nele um futuro líder da comunidade, talvez até um grande rabino. Mas enquanto estudava os textos sagrados, Spinoza começou a notar coisas estranhas, contradições, inconsistências, trechos que claramente haviam sido escritos por autores diferentes em épocas diferentes, depois costurados juntos de forma nem sempre harmoniosa. Como podia a Torá ter sido ditada diretamente por Deus a Moisés, se ela continha um relato detalhado da morte do próprio Moisés? Como podia ser um texto unificado se diferentes partes usavam nomes diferentes para Deus, às vezes Elohim, às vezes Yahweh, com estilos literários completamente distintos? Essas observações, que hoje são lugar comum na crítica bíblica acadêmica, eram dinamite pura no século XVII. Questionar a autoria divina das Escrituras era questionar o fundamento sobre o qual toda a estrutura religiosa se erguia. Se a Bíblia não era a palavra literal de Deus, então o que era? Apenas mais um livro escrito por homens, sujeito aos erros, preconceitos e limitações de seus autores humanos. E se isso fosse verdade para a Bíblia, não seria também verdade para o Alcorão, para os Vedas, para todos os textos que a humanidade considera sagrados? Spinoza não guardou essas dúvidas para si mesmo. Começou a conversar sobre elas, primeiro com colegas de estudo, depois com comerciantes e intelectuais que frequentavam os círculos mais livres da cidade. As notícias de suas ideias heterodoxas chegaram aos ouvidos dos líderes da comunidade judaica, que ficaram alarmados. A comunidade sefardita de Amsterdã vivia numa situação delicada. Tinha liberdade para praticar sua religião, mas essa liberdade dependia da boa vontade das autoridades holandesas. Qualquer escândalo, qualquer sinal de que os judeus estavam espalhando ideias perigosas que pudessem contaminar a sociedade cristã, poderia resultar na revogação dos privilégios duramente conquistados. Um jovem questionando abertamente a origem divina das Escrituras era uma ameaça existencial para toda a comunidade. Os rabinos tentaram primeiro a persuasão. Chamaram Spinoza para conversas particulares, tentaram mostrar o erro de seus caminhos, ofereceram respostas teológicas para suas dúvidas. Quando isso falhou,
partiram para ameaças veladas. Quando as ameaças não funcionaram, ofereceram suborno, os famosos 1000 florins anuais, para que ele simplesmente ficasse em silêncio e mantivesse as aparências. Mas Spinoza recusou tudo, não por teimosia ou orgulho, mas por uma convicção inabalável de que a verdade era mais importante que a conveniência. Eu sei o que me oferecem, teria dito aos emissários dos rabinos, e também sei que o caminho que escolhi me levará à ruína. Mas prefiro a ruína com a verdade do que a prosperidade com a mentira. E assim veio o Sherem, a excomunhão mais severa, mais permanente, mais amaldiçoante que o judaísmo conhecia. Spinoza foi cortado não apenas de sua comunidade religiosa, mas de sua própria família. Sua irmã Rebeca tentou impedi-lo de receber qualquer parte da herança paterna, argumentando que um excomungado não tinha direitos. Spinoza levou o caso à justiça civil holandesa e venceu, mas abriu mão do dinheiro, exceto por uma cama que havia pertencido a seus pais. Era um gesto simbólico. Ele queria provar seu ponto legal, mas não tinha interesse em riquezas materiais. Depois da excomunhão, Spinoza se afastou de Amsterdã e foi viver em comunidades menores nas proximidades. Aprendeu o ofício de polidor de lentes, um trabalho manual que lhe dava independência financeira sem exigir muito tempo, deixando-o livre para pensar e escrever. Recusou ofertas de patronato de príncipes e nobres que admiravam seu intelecto. Recusou uma cátedra de filosofia na Universidade de Heidelberg, temendo que o cargo acadêmico limitasse sua liberdade de pensamento. Viveu de forma simples, quase ascética, em quartos alugados, com poucos pertences, poucas necessidades, mas com uma riqueza interior que a maioria das pessoas jamais experimenta. E aqui eu preciso fazer uma pausa para falar diretamente com você que está assistindo a este vídeo. Você chegou até aqui, o que significa que você é diferente. A maioria das pessoas teria desistido nos primeiros minutos. A maioria das pessoas não quer que suas crenças sejam questionadas. Preferem a confortável ilusão à verdade desconfortável. Mas você não. Você quer saber. Você quer entender. Você está disposto a seguir esse caminho, mesmo sem saber onde ele vai dar. Isso me faz pensar em uma coisa. Spinoza escreveu seus livros para pessoas como você. Não para as massas, não para os religiosos confortáveis em sua fé, não para os acadêmicos preocupados com suas reputações. Ele escreveu para aqueles poucos indivíduos em cada geração que sentem uma fome que nenhuma religião tradicional consegue saciar. Uma fome de verdade, não de conforto. Uma fome de compreensão, não de certeza fabricada. E eu preciso te pedir uma coisa agora. Se essas ideias estão ressoando com você, se você está sentindo algo se mover dentro de você enquanto ouve essa história, eu quero que você deixe um comentário. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser simplesmente a pergunta que está na sua mente neste momento. Pode ser a dúvida que você carrega há anos e nunca teve coragem de expressar em voz alta. Pode ser sua própria experiência de questionar as crenças com as quais cresceu. Esses comentários são importantes porque criam uma comunidade. Spinoza viveu isolado, excomungado, sem ninguém com quem compartilhar suas ideias mais profundas. Mas você não precisa viver assim. Existem outros buscadores por aí, outros questionadores, outros que se recusam a aceitar respostas fáceis. E quando você comenta, você se torna visível para eles. Você mostra que não está sozinho. E se você ainda não se inscreveu neste canal, esse é o momento. Não porque eu quero números, não porque o algoritmo exige, mas porque o que vem a seguir nesta história é ainda mais profundo, ainda mais perturbador, ainda mais libertador do que o que você ouviu até agora. Spinoza ainda não revelou sua visão completa de Deus. Ainda não explicou por que a imortalidade da alma, como tradicionalmente entendida, é uma ilusão. Ainda não mostrou como a liberdade humana é compatível com um universo completamente determinado. Tudo isso está por vir, e você vai querer estar aqui quando chegarmos lá. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos continuar juntos essa jornada que Spinoza começou há mais de 3 séculos. Durante os anos que se seguiram à sua excomunhão, Spinoza trabalhou em silêncio na obra que definiria seu legado. Ele a chamou simplesmente de Ética, mas o título completo revelava sua ambição monumental: Ética demonstrada em ordem geométrica. Spinoza
Não queria apenas apresentar suas ideias sobre Deus, a mente, as emoções e a liberdade humana. Ele queria prová-las com a mesma certeza absoluta com que Euclides havia provado seus teoremas geométricos. Começava com definições e axiomas que considerava evidentes por si mesmos. Derivava proposições logicamente necessárias. Demonstrava cada passo do caminho com rigor implacável. Era uma tentativa de fazer filosofia como se fosse matemática, não baseada em revelações, tradições ou autoridades externas, mas apenas na luz natural da razão humana. O primeiro livro da Ética tratava de Deus, e é aqui que Spinoza soltou sua bomba mais devastadora. Ele começou definindo substância como aquilo que existe em si mesmo e é concebido por si mesmo, ou seja, aquilo que não depende de nada externo para existir ou ser compreendido. Seguindo essa definição com lógica implacável, Spinoza demonstrou que só pode existir uma única substância no universo inteiro. Se houvesse duas substâncias distintas, elas teriam que ter algo que as diferenciasse. Mas a substância, por definição, é infinita e contém todos os atributos possíveis. Uma substância infinita não pode ser limitada por outra, pois se fosse limitada não seria infinita. Portanto, só pode haver uma substância, e essa substância é necessariamente infinita, eterna, e abrange absolutamente tudo que existe. Essa substância única, Spinoza chamou de Deus. Mas imediatamente fica claro que não é o Deus das religiões tradicionais. Não é um ser separado do mundo que o criou do nada. Não é uma pessoa com vontade, emoções e planos. É a própria realidade em sua totalidade. Tudo que existe é uma modificação ou expressão dessa substância única. Você, eu, as pedras, as estrelas, os pensamentos, as emoções, tudo isso são modos da substância divina. Não estamos separados de Deus. Somos manifestações de Deus. Não estamos fora da natureza olhando para dentro. Somos a natureza consciente de si mesma. Deus sive natura. Deus, ou seja, natureza. Essa frase curta contém toda a revolução espinosista. Quando Spinoza diz Deus, ele não está usando a palavra como sinônimo do Senhor dos Exércitos, do Pai Celestial, de Alá, o Misericordioso. Está usando como sinônimo de tudo que existe, de toda a realidade, de todo o universo em sua totalidade infinita. Adorar a Deus não é ajoelhar-se em templos ou repetir preces decoradas, é compreender a ordem necessária da natureza, é ver a conexão entre todas as coisas. É reconhecer que você não é um ego isolado lutando contra um universo hostil, mas uma onda no oceano infinito da existência, inseparável do todo do qual emergiu e ao qual retornará. Isso significa que Spinoza era um ateu. Os contemporâneos certamente pensaram assim. Chamaram-no de ímpio, de blasfemo, de o judeu ateu de Warburg. Mas a acusação não é precisa. Spinoza não negava a existência de Deus. Ele estava redefinindo radicalmente o que significa a palavra Deus. Para ele, o ateísmo verdadeiro seria negar a existência da substância infinita, negar que existe uma realidade fundamental da qual todas as coisas derivam. Isso ele considerava impossível de sustentar racionalmente. O que ele negava era a visão antropomórfica de Deus. A ideia de que Deus é uma espécie de super-humano com todas as nossas características mentais amplificadas ao infinito. Considere o que significa dizer que Deus tem vontade. Ter vontade implica ter desejos, e ter desejos implica carecer de algo. Se Deus deseja que os humanos o adorem, significa que Deus precisa dessa adoração, que algo falta em Deus que a adoração humana pode suprir. Mas, como pode um ser perfeito e infinito precisar de alguma coisa? Da mesma forma, se Deus faz escolhas, significa que existem alternativas entre as quais Deus pode escolher. Mas um ser onisciente já sabe qual é a melhor alternativa, e um ser onipotente não é impedido de realizá-la. Não há espaço para deliberação, para hesitação, para escolha no sentido humano. Um Deus que genuinamente escolhe é um Deus que não sabe ou não pode, e portanto não é onisciente ou onipotente. Spinoza levava a ideia de perfeição divina mais a sério do que os próprios teólogos que o atacavam.
Se Deus é verdadeiramente perfeito, argumentava, então Deus não pode ter desejos não satisfeitos, não pode mudar de ideia, não pode arrepender-se, não pode ficar irado com pecadores ou satisfeito com adoradores. Todas essas são características de seres imperfeitos, que estão em constante processo de busca e transformação. Um ser perfeito simplesmente é. Não busca nada porque já possui tudo. Não muda porque qualquer mudança seria para melhor ou para pior, e um ser perfeito não pode melhorar nem piorar. A perfeição divina, levada às últimas consequências lógicas, implica que Deus é absolutamente imutável, impessoal e indiferente aos assuntos humanos, não por crueldade, mas pela própria natureza da perfeição. Isso significa que rezar é inútil? No sentido convencional, sim. Se você reza pedindo que Deus mude o curso dos acontecimentos a seu favor, você está pedindo o impossível. Não porque Deus seja impotente, mas porque Deus é a própria ordem necessária da natureza, e essa ordem não pode ser diferente do que é. Pedir que Deus intervenha miraculosamente é pedir que a natureza se contradiga, que as leis do universo sejam suspensas, que os efeitos não sigam de suas causas. É, em última análise, pedir que Deus deixe de ser Deus. Mas existe outro tipo de oração que Spinoza não apenas aprovaria, mas praticava a seu próprio modo. É a oração contemplativa, meditativa, que não pede nada, mas simplesmente se abre para a compreensão da ordem divina. É o momento em que a mente, abandonando suas preocupações mesquinhas e seus desejos egoístas, eleva-se à contemplação do todo. Nesse momento, o indivíduo deixa de se sentir separado e passa a se sentir parte de algo infinitamente maior. Deixa de lutar contra a natureza das coisas e passa a fluir com ela. Deixa de temer a morte porque percebe que nunca esteve verdadeiramente separado da substância eterna. Essa experiência, que místicos de todas as tradições descreveram em linguagens diferentes, é para Spinoza a verdadeira religião. Não a religião das igrejas e sinagogas, dos dogmas e rituais, mas a religião da razão iluminada pelo amor intelectual de Deus. A consequência mais perturbadora da filosofia de Spinoza para seus contemporâneos religiosos era a eliminação completa da liberdade da vontade divina. Se Deus é a substância única que se expressa necessariamente em todas as suas modificações, então nada no universo poderia ser diferente do que é. Não existe contingência, não existe acaso, não existe possibilidade não realizada. Tudo o que acontece, acontece por necessidade. Tudo o que não acontece por impossibilidade. O universo inteiro, do movimento dos planetas ao pensamento mais fugaz que atravessa sua mente neste momento, é o desenrolar inevitável da natureza divina. Isso vale também para os seres humanos. Você pensa que escolhe livremente suas ações, que poderia ter feito diferente do que fez, que é o autor soberano de seu próprio destino. Spinoza diz que isso é uma ilusão, talvez a mais poderosa e persistente de todas as ilusões humanas. Você não escolhe seus desejos. Eles surgem em você a partir de causas que você não controla. Você não escolhe seus pensamentos. Eles aparecem na sua mente como resultado de processos cerebrais dos quais você não tem consciência. Você não escolhe suas ações. Elas são determinadas por seus desejos e crenças, e por sua vez são determinados por sua história, sua educação, sua biologia, suas circunstâncias, nenhuma das quais você escolheu. A sensação de liberdade que experimentamos vem simplesmente de nossa ignorância das causas. Um homem que solta uma pedra pensa que a pedra quer cair, quando na verdade ela apenas segue a lei da gravidade. Uma criança que chora pensa que escolhe chorar, quando na verdade está respondendo automaticamente a um desconforto. Um adulto que decide casar, mudar de carreira ou acreditar em Deus pensa que está exercendo seu livre-arbítrio, quando na verdade está sendo movido por forças psicológicas e sociais tão determinísticas quanto a gravidade que puxa a pedra. Se tivéssemos conhecimento completo de todas as causas, veríamos que cada ação humana é tão necessária quanto cada órbita planetária. Essa doutrina provocou indignação furiosa. Se não há livre-arbítrio, gritavam os críticos,
Então não há responsabilidade moral. Se o criminoso não poderia ter agido diferente, como podemos puni-lo? Se o santo não escolheu sua santidade, por que recompensá-lo? Se ninguém merece culpa ou louvor, o que acontece com toda a estrutura de julgamento moral sobre a qual a sociedade se ergue? E mais perturbador ainda para os religiosos, se Deus é a causa última de tudo o que acontece, então Deus é a causa do mal. Deus causa o assassinato, o estupro, o genocídio, o sofrimento das crianças inocentes. Como conciliar isso com a bondade divina? Spinoza enfrentou essas objeções sem recuar. Quanto à responsabilidade moral, ele argumentou que nosso sistema de punições e recompensas é ele mesmo parte da ordem causal. Quando punimos um criminoso, estamos introduzindo uma causa que afetará seu comportamento futuro e o comportamento de outros que observam a punição. Não precisamos acreditar que o criminoso mereceu a punição em algum sentido metafísico absoluto. Basta reconhecer que a punição é uma ferramenta útil para modificar comportamentos e proteger a sociedade. Da mesma forma, quando louvamos ações virtuosas, estamos incentivando sua repetição. A moralidade funciona perfeitamente bem num universo determinista, talvez até melhor, porque nos força a abandonar fantasias de vingança e retribuição em favor de abordagens pragmáticas de prevenção e reforma. Quanto ao problema do mal, Spinoza deu uma resposta ainda mais radical. O mal não existe. Não existe como uma força real no universo. Não existe como uma propriedade objetiva das coisas. O que chamamos de mal é simplesmente aquilo que contraria nossos desejos e interesses. O terremoto que destrói uma cidade não é mal em si mesmo. É apenas um evento natural seguindo leis naturais. Nós o chamamos de mal porque causa sofrimento humano, mas do ponto de vista do universo como um todo, não há nada de errado com terremotos. Da mesma forma, o leão que devora a gazela não está cometendo um mal. Está simplesmente sendo um leão. A gazela pode considerar isso mal, mas o leão e a savana não. Essa perspectiva pode parecer fria e indiferente ao sofrimento humano, mas Spinoza não era um homem frio. Ele simplesmente se recusava a projetar categorias humanas no cosmos. O universo não foi feito para nós. Não existe um plano divino em que os bons são recompensados e os maus punidos. Os terremotos não são castigos pelos pecados de uma cidade. As pragas não são enviadas por um Deus irado. Essas são interpretações humanas que revelam mais sobre nós do que sobre a natureza das coisas. Quando abandonamos o antropomorfismo, quando paramos de ver o universo como um grande teatro montado para nosso benefício, podemos finalmente ver as coisas como elas realmente são, e há uma liberdade imensa nessa visão. Mas aqui está a parte surpreendente. Spinoza, o grande negador do livre-arbítrio, escreveu extensamente sobre a liberdade humana. Como isso é possível? A resposta está em uma distinção crucial entre dois tipos de determinação. Quando somos movidos por causas externas que não compreendemos, nossos medos irracionais, nossos desejos compulsivos, nossas reações automáticas, somos escravos. Somos jogados de um lado para outro pelas circunstâncias, reagindo em vez de agindo, vivendo à mercê de forças que não controlamos porque não as entendemos. Mas quando compreendemos as causas de nossas ações, quando entendemos por que desejamos o que desejamos e tememos o que tememos, algo muda. Não mudamos as causas, elas continuam operando, mas mudamos nossa relação com elas. Passamos de pacientes a agentes, não porque escapamos da ordem causal, mas porque nos tornamos conscientes dela. É como a diferença entre ser carregado por uma correnteza sem saber nadar e nadar deliberadamente na mesma direção da correnteza. Nos dois casos, você vai para o mesmo lugar, mas num caso você é vítima, no outro, você é participante. Num caso você luta inutilmente, no outro você colabora inteligentemente. Num caso há sofrimento, no outro pode haver até prazer. A liberdade spinozista não é liberdade da natureza, mas liberdade através da compreensão da natureza. Não é a capacidade de fazer qualquer coisa, mas a capacidade de fazer o que faz com conhecimento, aceitação e até alegria. A quinta parte da Ética de Spinoza, intitulada Da Potência do Intelecto ou da Liberdade Humana,
contém algumas das páginas mais extraordinárias já escritas sobre a condição humana. Aqui, Spinoza descreve o que chamou de beatitude, não a felicidade comum baseada na satisfação de desejos, mas uma alegria profunda e estável que vem da compreensão intelectual da natureza das coisas. Essa alegria não depende das circunstâncias externas, não aumenta quando temos sorte, nem diminui quando temos azar. É uma alegria que nasce do próprio ato de compreender, e quanto mais compreendemos, mais ela cresce, até culminar no que Spinoza chamou de amor intelectual de Deus. O que é esse amor intelectual de Deus? Não é o amor que sentimos por uma pessoa, um amor que deseja, que espera, que teme perder. É o amor que sentimos pela verdade quando finalmente a compreendemos. É a satisfação do matemático quando demonstra um teorema elegante. É a paz do cientista quando uma teoria se encaixa perfeitamente nos dados. É a serenidade do filósofo quando um problema que o atormentava por anos finalmente se dissolve sob a luz da razão. Esse amor não depende de reciprocidade. Não faz sentido perguntar se Deus nos ama de volta, porque Deus não é uma pessoa que pode amar ou deixar de amar. Deus simplesmente é, e nosso amor por Deus é nossa alegria em compreender o que Deus é. Spinoza faz uma afirmação extraordinária sobre esse amor. Ele diz que é eterno, não no sentido de durar para sempre no tempo, mas no sentido de participar da eternidade que é própria de Deus. Quando a mente compreende verdades necessárias e eternas, ela própria se torna, nessa medida, eterna. Não a mente individual com suas memórias pessoais e sua história particular. Isso é temporal e perece com o corpo. Mas a parte da mente que consiste em ideias adequadas, em compreensão genuína da ordem necessária da natureza, essa parte pertence à eternidade. Não sobrevive à morte como um fantasma ou uma alma imortal, mas também não é simplesmente destruída, porque nunca esteve sujeita ao tempo em primeiro lugar. Isso é extremamente difícil de entender, e Spinoza sabia disso. Ele termina a Ética reconhecendo que o caminho para a beatitude é árduo, que poucos conseguem trilhá-lo até o fim, que a maioria da humanidade vive e morre escrava de paixões que não compreende. Mas ele também insiste que o caminho existe, que é acessível a qualquer um com determinação suficiente, e que a recompensa é incomparavelmente maior do que qualquer prazer terreno ou qualquer promessa celestial das religiões tradicionais. Tudo que é excelente é tão difícil quanto raro, são as últimas palavras da Ética. É uma conclusão sóbria, sem falsas promessas, mas também sem desespero. A excelência é possível, a liberdade é alcançável, a beatitude está ao alcance de quem tem coragem de buscá-la. O que as religiões tradicionais ofereciam em troca? Spinoza analisou isso impiedosamente no seu Tratado Teológico-Político, escrito alguns anos antes da Ética. As religiões, argumentou ele, são sistemas de controle social baseados em dois mecanismos principais: medo e esperança. Medo do inferno, da punição divina, da morte sem salvação. Esperança do céu, da recompensa eterna, da vida após a morte em comunhão com Deus. Esses mecanismos são extraordinariamente eficazes para controlar o comportamento das massas, mas têm pouco a ver com a verdade. Os profetas do Antigo Testamento não eram filósofos que haviam compreendido a natureza de Deus. Eram homens de imaginação vívida, que comunicavam verdades morais através de histórias, metáforas e visões. Suas revelações não eram superiores à razão filosófica. Eram adaptações da verdade à capacidade de compreensão de povos simples que não tinham acesso à filosofia. Isso não significa que as religiões sejam inúteis. Spinoza reconhecia que a maioria das pessoas nunca vai se dedicar ao estudo filosófico, nunca vai desenvolver a capacidade de compreender as coisas pela luz natural da razão. Para essas pessoas, as religiões fornecem um código moral funcional baseado em narrativas acessíveis e sanções sobrenaturais. É melhor que alguém não roube por medo do inferno do que roube sem restrições. É melhor que alguém ajude o próximo esperando recompensa celestial do que não ajude ninguém. As religiões são muletas para os que não conseguem andar sozinhos, mas são apenas isso, muletas. Quem consegue andar não precisa delas,
e insistir em usá-las quando não são necessárias é um impedimento, não uma ajuda. A distinção crucial para Spinoza era entre religião e superstição. Religião verdadeira para ele é sinônimo de razão e virtude. É a compreensão de que nossa felicidade está ligada à felicidade dos outros, de que a sociedade funciona melhor quando pessoas cooperam em vez de competir, de que as paixões destrutivas como ódio, inveja e ciúme nos prejudicam mais do que prejudicam seus objetos. Essa compreensão pode ser alcançada pela filosofia, mas também pode ser comunicada através de narrativas religiosas para aqueles que não têm acesso à filosofia. Quando Jesus disse, "Amai vossos inimigos", estava expressando uma verdade que Spinoza podia demonstrar geometricamente. O ódio gera mais ódio, enquanto o amor quebra o ciclo de violência e cria condições para a paz. Superstição, por outro lado, é tudo nas religiões que não serve a esse propósito moral genuíno. São os rituais arbitrários, as proibições alimentares sem sentido, as guerras santas contra os que pensam diferente, as perseguições aos hereges, a insistência em dogmas que contradizem a razão e a experiência. A superstição nasce do medo. Medo do desconhecido, medo da morte, medo de um universo indiferente, e se alimenta desse medo para controlar e manipular. Os sacerdotes que promovem a superstição podem ser sinceros em suas crenças ou podem ser cínicos manipuladores, mas em ambos os casos, o efeito é o mesmo: manter as massas em estado de dependência infantil, incapazes de pensar por si mesmas, sempre precisando de intermediários para acessar o divino. Spinoza viveu o resto de sua vida na obscuridade, polindo lentes durante o dia e escrevendo filosofia durante a noite. Sua saúde sempre foi frágil, e o trabalho com lentes piorava sua condição. O pó de vidro que inalava constantemente foi corroendo seus pulmões ao longo dos anos. Ele sabia que estava morrendo lentamente, mas continuava trabalhando com a mesma serenidade que sua filosofia pregava. A Ética foi completada em 1675, mas Spinoza decidiu não publicá-la em vida. Circulou apenas entre um pequeno grupo de amigos e admiradores que juravam segredo. Ele sabia que a publicação traria perseguição não apenas para ele, mas para qualquer um associado a ele. Preferiu esperar pela morte, para que suas ideias pudessem falar por si mesmas, sem colocar outros em risco. Esse pequeno círculo de amigos era extraordinariamente diverso para a época. Incluía cristãos de várias denominações, judeus que mantinham contato com ele apesar do Schere, cientistas interessados em suas teorias sobre óptica e física, homens de negócios que apreciavam sua conversa, médicos que tentavam cuidar de sua saúde declinante. Para todos eles, Spinoza era um exemplo vivo de sua própria filosofia. Não era apenas um pensador que escrevia sobre virtude, era um homem genuinamente virtuoso no sentido mais profundo da palavra. Sua bondade, sua generosidade, sua recusa em falar mal dos outros mesmo quando era atacado injustamente, sua serenidade diante da doença e da morte iminente, tudo isso impressionava profundamente quem o conhecia pessoalmente. Há uma história famosa sobre sua morte que ilustra bem seu caráter. No dia 21 de fevereiro de 1677, Spinoza estava mais doente do que de costume. O médico que o acompanhava, um homem chamado Schuller, saiu para buscar mais medicamentos. Quando voltou, encontrou Spinoza morto. Mas a impressionante é o que aconteceu nas horas anteriores. Segundo relatos, Spinoza passou seus últimos momentos conscientes conversando calmamente com seus anfitriões, sem sinais de medo ou angústia. Comeu o almoço que lhe prepararam. Fumou seu cachimbo. E então, em algum momento durante a ausência do médico, simplesmente parou de viver. Não houve agonia, não houve desespero, não houve gritos por um padre ou um rabino. Morreu como viveu, com dignidade, razão e paz. Imediatamente após sua morte, seus amigos se mobilizaram para proteger seu legado. Seus manuscritos foram reunidos e enviados a Amsterdã para publicação. Menos de um ano depois, as óperas póstumas apareceram. Uma coleção que incluía a Ética, correspondências filosóficas e outros escritos. O nome de Spinoza aparecia apenas como iniciais, BDS.
numa tentativa inútil de proteger os editores. Não funcionou. As autoridades religiosas reconheceram imediatamente a fonte daquelas ideias perigosas. O livro foi banido em toda a Holanda e em praticamente todos os países europeus. Possuir uma cópia era crime. Lê-lo era pecado mortal. Discuti-lo favoravelmente era convidar à perseguição, mas as ideias não podem ser banidas. Cópias circulavam clandestinamente, eram contrabandeadas através de fronteiras, eram traduzidas e retraduzidas. Filósofos que publicamente condenavam Spinoza como ateu e ímpio secretamente estudavam seus argumentos com fascínio. Ao longo do século XVIII, a influência espinosista começou a emergir em lugares inesperados. Os deístas ingleses, os filósofos iluministas franceses, os poetas românticos alemães, todos de uma forma ou outra beberam dessa fonte envenenada. Goethe declarou que Spinoza havia sido a maior influência em sua vida intelectual. Hegel o chamou de ponto de partida de toda a filosofia moderna. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu que acreditava no Deus de Spinoza, um Deus que se revela na harmonia ordenada do universo, não um Deus que se preocupa com os destinos e ações humanas. O que esses grandes pensadores viram em Spinoza que seus contemporâneos não conseguiram ver? Viram a possibilidade de uma espiritualidade sem superstição. Viram um caminho para o sagrado que não exigia o sacrifício do intelecto. Viram uma forma de encarar a morte sem terror e a vida sem ilusões falsas. Viram, em última análise, uma forma de ser religioso que não dependia de acreditar em coisas impossíveis. Para muitas pessoas hoje, essa é precisamente a mensagem que precisam ouvir. Vivemos numa era em que as religiões tradicionais perderam credibilidade para milhões de pessoas educadas, mas a necessidade de sentido, de conexão, de transcendência não desapareceu. Spinoza oferece uma resposta a essa necessidade que não exige fé cega em revelações antigas, nem aceitação de dogmas que contradizem tudo o que sabemos sobre como o mundo funciona. Mas seria um erro ver Spinoza apenas como um precursor do ateísmo moderno ou do secularismo científico. Ele era algo mais raro e mais precioso, um místico racional, se é que essa combinação paradoxal faz sentido. Sua filosofia não terminava na negação do Deus das religiões. Terminava na afirmação de um Deus ainda maior, ainda mais impressionante, ainda mais digno de reverência. O universo que Spinoza nos apresenta não é um lugar frio e sem sentido onde átomos colidem ao acaso. É a expressão necessária de uma substância infinita que contém em si todas as perfeições possíveis. Fazer parte desse universo, compreender mesmo que parcialmente sua ordem necessária, sentir-se conectado ao todo infinito do qual somos modificações temporárias, isso, para Spinoza, era a experiência religiosa suprema. Não precisamos de templos, sacerdotes ou livros sagrados para ter essa experiência. Precisamos apenas de uma mente disposta a pensar e um coração aberto para maravilhar-se. Voltemos agora à pergunta que abriu este vídeo. Você reza para o Deus certo? Depois de tudo que exploramos sobre Spinoza e sua filosofia, essa pergunta assume uma nova dimensão, porque para Spinoza, a questão não é qual das religiões existentes acertou na descrição de Deus. A questão é se alguma delas chegou sequer perto da verdade. E a resposta, como vimos, é complexa. Cada religião capturou algum aspecto da realidade divina, mas todas falharam ao transformar esse vislumbre parcial numa descrição completa e literal. Considere o monoteísmo que as três grandes religiões abraâmicas compartilham. A intuição central de que a realidade última é uma unidade, não uma pluralidade, está correta do ponto de vista espinosista. Os politeístas estavam mais errados do que os monoteístas. Mas os monoteístas erraram ao conceber essa unidade como uma pessoa super-humana, um grande rei cósmico sentado num trono celestial, emitindo decretos e julgando súditos. Essa imagem é profundamente antropomórfica e, portanto, inadequada para descrever o infinito. Considere a ideia de criação. Todas as religiões abraâmicas ensinam que Deus criou o mundo do nada por um ato livre de vontade. Poderia não ter criado, mas escolheu criar. O mundo, portanto, é contingente.
Poderia não existir, poderia ser diferente do que é. Para Spinoza, isso é incoerente. Um Deus perfeito não pode ter escolha porque não pode carecer de nada. A criação não foi um evento no tempo, uma decisão tomada por uma vontade divina. O universo flui necessariamente da natureza de Deus, como as propriedades de um triângulo fluem necessariamente de sua definição. Perguntar por que Deus criou o mundo é como perguntar por que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Não há porquê no sentido de uma razão escolhida. É simplesmente a natureza da coisa. Considere a ideia de revelação. Judeus, cristãos e muçulmanos acreditam que Deus se revelou de forma especial a determinados indivíduos em determinados momentos da história. Moisés recebeu a Torá no Sinai. Jesus era o Verbo encarnado. Muhammad recebeu o Alcorão de Gabriel. Essas revelações são consideradas superiores ao conhecimento humano comum, porque vêm diretamente de Deus. Para Spinoza, isso inverte a ordem correta das coisas. A razão filosófica é superior às revelações proféticas, não inferior. Os profetas eram homens de imaginação poderosa, não de intelecto poderoso. Suas visões comunicavam verdades morais importantes numa linguagem acessível ao povo comum, mas não comunicavam verdades metafísicas sobre a natureza de Deus. Quando Moisés descreveu Deus como ciumento, não estava revelando uma verdade sobre Deus. Estava projetando uma emoção humana no divino para transmitir uma mensagem sobre a importância da fidelidade. Considere a ideia de milagres. Todas as religiões dependem de relatos milagrosos para validar suas reivindicações de autoridade divina. Moisés dividiu o Mar Vermelho. Jesus transformou água em vinho e ressuscitou dos mortos. Muhammad fez a lua se partir em 2. Esses milagres supostamente provam que essas figuras tinham uma conexão especial com Deus, que suas mensagens eram genuinamente divinas. Para Spinoza, milagres são impossíveis por definição. Deus é a natureza, e a natureza opera através de leis necessárias e imutáveis. Um milagre seria uma violação dessas leis, ou seja, Deus agindo contra sua própria natureza, o que é contraditório. Os relatos de milagres nos textos sagrados devem ser interpretados como linguagem figurada, como exageros narrativos, ou como fenômenos naturais mal compreendidos, não como descrições literais de eventos que realmente aconteceram. Considere finalmente a ideia de vida após a morte. Praticamente todas as religiões prometem alguma forma de continuidade pessoal após a morte física. Os justos vão para o céu, os ímpios para o inferno, ou as almas reencarnam em novos corpos, ou aguardam uma ressurreição final. Essas promessas são imensamente reconfortantes para quem teme a morte e deseja reencontrar entes queridos perdidos. Mas para Spinoza, são ilusões baseadas numa concepção errônea da mente humana. A mente não é uma substância separada do corpo que pode sobreviver à sua destruição. A mente é a ideia do corpo, existindo apenas enquanto o corpo existe. Quando o corpo morre, a mente individual perece com ele. O que resta não é um fantasma pessoal com memórias e personalidade, mas apenas a contribuição que aquela mente fez ao entendimento eterno da natureza. Uma contribuição impessoal, anônima, que não conserva nada do ego que a produziu. Isso é desolador? Depende de como você olha. Se você está apegado à sua identidade pessoal, à sua história particular, às suas memórias e relacionamentos, então sim, a filosofia de Spinoza oferece pouco consolo. Você vai morrer, e tudo que faz de você especificamente você vai desaparecer. Mas se você consegue dar um passo atrás e ver sua vida individual como uma onda temporária no oceano infinito da existência, então a perspectiva muda. Você nunca esteve realmente separado do todo. Sua sensação de ser um ego isolado, lutando contra o mundo, defendendo seus interesses contra os interesses dos outros, sempre foi uma ilusão parcial. Na morte, essa ilusão simplesmente se dissolve. A onda retorna ao oceano do qual nunca esteve realmente separada, e o oceano continua, infinito e eterno, contendo em si todas as ondas que já foram e todas as ondas que ainda serão.
3 séculos se passaram desde que Spinoza poliu suas lentes em Würzburg e escreveu suas proposições em latim. O mundo mudou de formas que ele jamais poderia ter imaginado. A ciência revelou um universo imensamente maior e mais antigo do que qualquer um no século XVII suspeitava. Bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas espalhadas por distâncias que desafiam a compreensão humana. Um Big Bang há quase 14 bilhões de anos. Evolução biológica por seleção natural, explicando a diversidade da vida sem necessidade de design inteligente. Neurociência mapeando os circuitos cerebrais que produzem pensamentos, emoções, crenças religiosas. Em muitos aspectos, a ciência moderna vindicou Spinoza contra seus críticos religiosos. Não há mais espaço racional para acreditar num universo jovem criado em 6 dias, num dilúvio global, numa terra plana no centro do cosmos, ou em qualquer das outras cosmologias ingênuas dos textos sagrados. Mas em outros aspectos, a ciência moderna levanta questões que Spinoza não antecipou. A mecânica quântica, com sua indeterminação fundamental no nível subatômico, parece desafiar o determinismo absoluto que Spinoza considerava demonstrável. A teoria do caos mostra que sistemas determinísticos podem ser efetivamente imprevisíveis, mesmo em princípio. A neurociência revela que nossas decisões são frequentemente tomadas inconscientemente antes de termos a sensação consciente de decidir, problematizando ainda mais a noção de livre-arbítrio. Nada disso refuta definitivamente Spinoza. Há formas de interpretar a mecânica quântica que preservam o determinismo, e a imprevisibilidade não é o mesmo que indeterminação, mas mostra que as questões que ele abordou continuam vivas e abertas. E as religiões? Continuam existindo, obviamente. Bilhões de pessoas ainda rezam, ainda frequentam templos, ainda acreditam em revelações e milagres e vida após a morte. A secularização que muitos previram no século XX não se materializou como esperado. Mas as religiões mudaram. Pelo menos nas suas versões mais sofisticadas, elas incorporaram muitas das críticas que Spinoza fez. Teólogos modernos frequentemente rejeitam o antropomorfismo literal. Falam de Deus como fundamento do ser, ou preocupação última, em vez de um grande homem no céu. Interpretam os textos sagrados simbolicamente, em vez de literalmente. Reconhecem que diferentes religiões capturam diferentes aspectos de uma realidade última que transcende todas elas. Num sentido importante, muito do cristianismo, judaísmo e islamismo mainstream contemporâneo foi spinozizado sem saber, mas as versões mais populares das religiões continuam oferecendo exatamente o que Spinoza criticou: um Deus pessoal que responde a orações, intervém miraculosamente na história e recompensa os fiéis com felicidade eterna e pune os infiéis com tormento eterno. Essas versões são mais emocionalmente satisfatórias do que a teologia sofisticada dos acadêmicos. Elas falam diretamente aos medos e esperanças das pessoas comuns. Não exigem anos de estudo filosófico para serem compreendidas, e é por isso que continuam prosperando enquanto as versões mais racionais definham em seminários e universidades. Spinoza previu isso. Ele sabia que a maioria das pessoas nunca seguiria o caminho árduo da filosofia. Ele não tinha ilusões de que seu livro transformaria o mundo ou eliminaria a superstição. Escreveu para os poucos, não para os muitos. Para aqueles raros indivíduos em cada geração que sentem um chamado irresistível para a verdade, não importa aonde ela leve. Para pessoas, talvez, como você, que está assistindo a este vídeo até agora. E aqui está a mensagem final que quero deixar com você antes de continuar para os próximos blocos. Spinoza não está pedindo que você abandone toda a espiritualidade. Não está dizendo que o universo é sem sentido, que a vida é absurda, que não há nada sagrado. Muito pelo contrário. Ele está oferecendo uma espiritualidade mais profunda, mais honesta, mais madura. Uma espiritualidade que não depende de acreditar em coisas improváveis. Uma espiritualidade que não exige fechar os olhos para o que a ciência descobriu sobre o mundo. Uma espiritualidade que pode crescer junto com seu conhecimento, em vez de estar em perpétuo conflito com ele. O Deus de Spinoza não é um Deus diminuído. É um Deus ampliado ao infinito.
É toda a realidade em sua majestade incompreensível. É cada partícula subatômica e cada superaglomerado de galáxias. É as leis da física e as leis da mente. É a evolução que produziu a vida e a consciência que pergunta por sua origem. Quando você olha para o céu noturno e sente aquele arrepio de admiração diante da vastidão do cosmos, você está tendo uma experiência religiosa no sentido espinosista. Quando você compreende um teorema matemático e sente a satisfação de ver a verdade com clareza, você está amando Deus intelectualmente. Quando você olha para outro ser humano e reconhece nele a mesma substância divina que constitui você, você está praticando a verdadeira religião. Você não precisa de um livro sagrado para isso. Não precisa de um sacerdote ou rabino, ou imã. Não precisa de rituais, de orações decoradas, de roupas especiais de dias santos. Você só precisa de uma mente disposta a pensar e um coração aberto para sentir. Você tem tudo o que precisa para encontrar Deus, porque você já está em Deus. Você já é parte de Deus. Você nunca esteve separado de Deus, nem por um único instante, desde que nasceu. A única coisa que falta é a compreensão. E a compreensão, diferentemente da fé, não pode ser dada por outra pessoa. Não pode ser herdada dos pais ou absorvida da comunidade. Tem que ser conquistada por esforço próprio, passo a passo, pensamento após pensamento, insight após insight. O caminho é longo e difícil. Spinoza não prometeu atalhos, mas prometeu que vale a pena. Prometeu que a recompensa, a beatitude, o amor intelectual de Deus, a liberdade verdadeira, é incomparavelmente maior do que qualquer prazer passageiro ou qualquer promessa celestial. E prometeu que a recompensa não vem depois da morte, num céu distante guardado por anjos. Vem agora, nesta vida, na medida em que avançamos no caminho. Cada passo já é parte da chegada. Cada compreensão já é parte da beatitude. A pergunta que fica é: você está disposto a dar o próximo passo? Existe uma pergunta que atravessa séculos e que Spinoza enfrentou com uma honestidade brutal. Por que pessoas inteligentes acreditam em coisas tão diferentes sobre Deus? Pense nisso por um momento. Não estamos falando de pessoas ignorantes ou estúpidas. Estamos falando de teólogos brilhantes, de místicos profundos, de santos que dedicaram suas vidas inteiras à busca espiritual. E ainda assim, eles chegaram a conclusões completamente incompatíveis entre si. O teólogo cristão mais erudito, e o rabino mais sábio, e o imã mais devoto, todos igualmente sinceros, todos igualmente dedicados, todos igualmente convictos de que possuem a verdade, e, no entanto, suas verdades não podem ser todas corretas ao mesmo tempo. Spinoza identificou a raiz do problema, a imaginação. Não a razão, não o intelecto, mas a imaginação é a fonte das religiões. E a imaginação, por sua própria natureza, é particular, não universal. Ela trabalha com imagens, metáforas, histórias, todas moldadas pela cultura, pela língua, pela experiência pessoal de quem imagina. Quando um profeta hebreu imaginou Deus, imaginou um rei guerreiro porque reis guerreiros eram o que ele conhecia como expressão máxima de poder. Quando místicos cristãos imaginaram Deus, imaginaram um pai amoroso, porque a estrutura familiar romana valorizava a autoridade paternal benevolente. Quando sufis muçulmanos imaginaram Deus, imaginaram um amado cósmico, porque a poesia árabe celebrava o amor romântico como experiência transcendente. Nenhuma dessas imagens está errada no sentido de ser completamente falsa. Todas capturam algo real sobre a experiência humana do divino. Mas todas são parciais, limitadas, condicionadas. E o erro fatal das religiões organizadas foi transformar essas imagens parciais em dogmas absolutos. Foi dizer: esta imagem é a verdade completa, todas as outras são falsas. Quem discordar será punido nesta vida e na próxima. Esse erro transformou o que deveria ser um auxílio para a compreensão num obstáculo intransponível. As imagens que deveriam ser janelas para o infinito tornaram-se paredes que bloqueiam a visão. A razão opera diferentemente. Ela busca não imagens particulares, mas verdades universais. 2 mais 2 é 4 para o hebreu, para o cristão, para o muçulmano, para o ateu.
A soma dos ângulos de um triângulo é a mesma em Jerusalém, em Roma e em Meca. As leis da física não mudam dependendo da religião do físico. Quando a mente opera pela razão em vez da imaginação, ela transcende as particularidades culturais e alcança verdades que qualquer ser racional pode reconhecer. Por isso Spinoza escreveu sua Ética em forma geométrica. Não era pedantismo acadêmico. Era uma afirmação metodológica. As verdades sobre Deus, a mente e a liberdade humana podem ser demonstradas com a mesma certeza que as verdades matemáticas, e qualquer pessoa que seguir os argumentos com atenção chegará às mesmas conclusões, independentemente de sua origem religiosa. Isso significa que a razão pode substituir completamente a religião? Spinoza era realista demais para acreditar nisso. A maioria das pessoas não tem tempo, inclinação ou capacidade para dedicar-se ao estudo filosófico rigoroso. Elas precisam de guias morais acessíveis, de comunidades que as apoiem, de rituais que marquem os momentos importantes da vida. As religiões fornecem tudo isso. O problema não é a religião em si, mas a pretensão das religiões de possuírem verdades metafísicas absolutas. Se as religiões se contentassem em ser sistemas morais e comunitários, sem reivindicações sobre a natureza última da realidade, elas poderiam coexistir pacificamente entre si e com a filosofia. Mas essa modéstia é precisamente o que as religiões organizadas são incapazes de aceitar. Uma das contribuições mais duradouras de Spinoza foi sua análise das emoções humanas. A terceira parte da Ética é um tratado de psicologia que antecipou em séculos muitas descobertas da ciência moderna. Spinoza não via as emoções como forças misteriosas que invadem a alma de fora. Via-as como fenômenos naturais, tão sujeitos a leis quanto os movimentos dos planetas. Alegria, tristeza, amor, ódio, medo, esperança, todas seguem padrões regulares que podem ser compreendidos e, em certa medida, controlados. A emoção fundamental para Spinoza é o que ele chamou de conatus, o esforço de cada coisa para perseverar em seu ser. Todo ser vivo busca continuar existindo e aumentar seu poder de agir. Quando algo aumenta nosso poder, sentimos alegria. Quando algo o diminui, sentimos tristeza. Amor é alegria acompanhada da ideia de uma causa externa. Amamos aquilo que acreditamos ser fonte de nossa alegria. Ódio é tristeza acompanhada da ideia de uma causa externa. Odiamos aquilo que acreditamos ser fonte de nosso sofrimento. Todas as outras emoções são derivações e combinações dessas emoções básicas. O que isso tem a ver com religião? Tudo. Porque as religiões manipulam sistematicamente essas emoções para controlar o comportamento. O medo do inferno é tristeza antecipada associada à ideia de desobediência aos mandamentos. A esperança do céu é alegria antecipada associada à ideia de obediência. O amor a Deus, na maioria das religiões, é condicionado à expectativa de recompensas. Amamos a Deus porque acreditamos que Ele nos dará vida eterna, nos protegerá de males, realizará nossos desejos. Esse amor interesseiro não é amor verdadeiro no sentido espinosista. É uma transação comercial disfarçada de devoção. O amor intelectual de Deus que Spinoza propõe é radicalmente diferente. Não espera nada em troca. Não pede recompensas. Não teme punições. É uma alegria pura que acompanha a compreensão da natureza divina. Quando você finalmente entende como o universo funciona, quando vê a necessidade e a beleza da ordem cósmica, quando percebe sua própria conexão com o todo infinito, uma alegria surge que não depende de circunstâncias externas. Você pode estar doente, pobre, perseguido, à beira da morte, e ainda assim experimentar essa alegria. Porque ela não vem de fora, vem do próprio ato de compreender. Essa é a libertação que Spinoza oferece. Não libertação das emoções. Isso seria impossível e indesejável, mas libertação das emoções passivas que nos escravizam. As paixões destrutivas como inveja, ciúme, ressentimento, vingança, perdem seu poder quando compreendemos suas causas. Você não pode odiar genuinamente alguém se entender que essa pessoa age necessariamente de acordo com sua natureza, assim como você age necessariamente de acordo com a sua. O ódio pressupõe que o outro poderia ter agido diferente e escolheu agir mal.
Mas se ninguém escolhe nada, se todos são determinados por causas que não controlam, o ódio se dissolve em compreensão. Não compreensão no sentido de aprovação, mas no sentido de ver claramente por que as coisas são como são. Chegamos a um ponto delicado que precisa ser abordado com cuidado. A relação entre Spinoza e o judaísmo, do qual foi expulso. Seria fácil pintar Spinoza como um herói rebelde que superou as limitações de sua tradição religiosa. Mas a realidade é mais complexa. Spinoza não rejeitou tudo que havia aprendido na comunidade judaica. Muitas de suas ideias têm raízes profundas na tradição cabalística e na filosofia judaica medieval. A própria noção de que Deus é infinito e que tudo existe em Deus tem paralelos com conceitos cabalísticos como o Ein Sof, o infinito sem limites que precede toda manifestação. Maimônides, o grande filósofo judeu do século XII, já havia argumentado que os atributos humanos que a Bíblia atribui a Deus devem ser entendidos metaforicamente. Quando a Bíblia diz que Deus ficou irado, não significa que Deus experimentou a emoção da raiva como um ser humano. Significa que Deus agiu de uma forma que, se um humano agisse assim, diríamos que estava irado. Spinoza levou essa crítica ao antropomorfismo muito mais longe do que Maimônides ousou, mas estava trabalhando dentro de uma tradição que já reconhecia o problema. O que diferenciou Spinoza e tornou sua excomunhão inevitável foi sua recusa em parar no meio do caminho. Maimônides e outros filósofos judeus críticos ainda mantinham certas doutrinas intocáveis: a revelação sinaítica, a eleição de Israel, a autoridade da Torá como palavra divina. Spinoza questionou todas essas doutrinas sem exceção. A Torá não foi ditada por Deus a Moisés. Foi composta por vários autores humanos ao longo de séculos. Israel não foi escolhido por Deus para uma missão especial. Os hebreus simplesmente desenvolveram, por razões históricas e sociológicas, uma forma particular de organização religiosa que foi bem-sucedida. Os mandamentos rituais não têm valor intrínseco. Foram úteis para manter a coesão social de um povo específico numa época específica, mas não obrigam universalmente. Essa crítica não era apenas intelectual. Tinha implicações políticas explosivas. Se a Torá é um documento humano, então a autoridade dos rabinos que a interpretam também é humana, não divina. Se Israel não é um povo escolhido, então não tem direitos especiais sobre outros povos. Se os mandamentos são contingentes históricos, então podem ser modificados ou abandonados conforme as circunstâncias mudam. Toda a estrutura de poder da comunidade judaica tradicional dependia de premissas que Spinoza estava demolindo. Não é de admirar que quisessem silenciá-lo, mas aqui está a ironia. A crítica bíblica que Spinoza inaugurou acabou sendo adotada pelo judaísmo moderno, pelo menos em suas vertentes mais liberais. Hoje, judeus reformistas e muitos judeus conservadores leem a Torá exatamente como Spinoza propunha, como um documento humano que reflete as preocupações e limitações de seus autores, valioso como herança cultural e fonte de sabedoria ética, mas não como ditado verbal de Deus. A excomunhão de Spinoza nunca foi revogada oficialmente, mas suas ideias venceram. O impacto de Spinoza no pensamento ocidental é impossível de exagerar, embora frequentemente seja subestimado porque operou principalmente de forma subterrânea. Durante mais de um século após sua morte, ser chamado de spinozista era uma acusação grave, equivalente a ser chamado de ateu. Filósofos que admiravam suas ideias raramente o citavam abertamente. Preferiam incorporar seus insights sem dar crédito, ou criticá-lo publicamente enquanto o estudavam em privado. Mas a influência estava lá, moldando silenciosamente o desenvolvimento da filosofia, da teologia e da ciência. Leibniz, o grande filósofo e matemático alemão que co-inventou o cálculo, visitou Spinoza pessoalmente e manteve correspondência com ele. Depois da morte de Spinoza, quando ser associado a ele tornou-se perigoso, Leibniz negou a extensão de sua dívida intelectual. Mas estudiosos modernos demonstraram que muitas das ideias de Leibniz, incluindo sua famosa teoria de que vivemos no melhor dos mundos possíveis, foram desenvolvidas em diálogo com e parcialmente em oposição a Spinoza. Os filósofos do iluminismo francês
embora raramente concordassem com o sistema metafísico completo de Spinoza, absorveram sua crítica das religiões reveladas e sua defesa da tolerância. Voltaire, Diderot, d'Holbach, todos leram Spinoza e foram influenciados por ele, mesmo quando o criticavam. A ideia de que a razão humana é capaz de julgar as reivindicações religiosas em vez de simplesmente aceitá-las por fé deve muito a Spinoza. Os românticos alemães do final do século XVIII redescobriram Spinoza e o celebraram como um santo secular. Goethe encontrou nele a expressão filosófica perfeita de sua própria visão panteísta da natureza. Novalis chamou-o de o homem embriagado de Deus. Schleiermacher, o pai da teologia protestante moderna, desenvolveu sua própria concepção de religião como sentimento de dependência absoluta, em diálogo com Spinoza. O idealismo alemão de Fichte, Schelling e Hegel seria incompreensível sem a fundação que Spinoza estabeleceu. No século XX, Einstein popularizou Spinoza ao declarar que acreditava no Deus de Spinoza. Essa declaração foi frequentemente mal interpretada como se Einstein fosse religioso, no sentido convencional. Não era. O que Einstein queria dizer é que via o universo como ordenado, racional, compreensível, e que essa ordem cósmica era para ele o equivalente funcional do que as religiões chamam de Deus. A ciência, nessa visão, é a forma suprema de religiosidade, a busca reverente por compreender a mente de Deus expressa nas leis da natureza. Chegamos agora a uma reflexão que Spinoza certamente faria se vivesse em nosso tempo. O que dizer das novas formas de espiritualidade que surgiram nas últimas décadas? O movimento New Age, as espiritualidades sem religião, o interesse crescente por meditação mindfulness, o uso ritual de substâncias psicodélicas, a busca por experiências místicas fora das tradições estabelecidas. Como Spinoza veria tudo isso? Por um lado, ele provavelmente aprovaria a rejeição das religiões dogmáticas e institucionalizadas. As pessoas que se descrevem como espirituais, mas não religiosas, estão fazendo exatamente o que Spinoza recomendou, buscando uma conexão com algo maior sem se submeter a autoridades eclesiásticas ou aceitar dogmas irracionais. A democratização da espiritualidade, a ideia de que cada pessoa pode encontrar seu próprio caminho para o sagrado sem intermediários, está em perfeita consonância com o espírito espinosista. Por outro lado, Spinoza seria profundamente crítico de muito do que passa por espiritualidade contemporânea. O pensamento mágico que permeia o movimento New Age, cristais com poderes curativos, astrologia, canalização de entidades espirituais, a lei da atração, que promete que pensamentos positivos atraem resultados positivos, tudo isso Spinoza classificaria como superstição, não como espiritualidade genuína. A verdadeira espiritualidade para ele não escapa da razão, trabalha através dela. Não inventa forças sobrenaturais, compreende as forças naturais. Não promete atalhos mágicos para a felicidade. Reconhece que a beatitude requer esforço intelectual e disciplina moral. As práticas contemplativas como meditação teriam um lugar ambíguo na avaliação espinosista. Na medida em que ajudam a acalmar as paixões destrutivas e a alcançar clareza mental, são úteis. Spinoza certamente praticava algo semelhante à meditação em suas longas horas de concentração filosófica. Mas a meditação que busca esvaziar a mente ou alcançar estados alterados de consciência sem conteúdo intelectual seria vista com suspeita. Para Spinoza, o objetivo não é parar de pensar, é pensar melhor. Não é transcender a razão, é usar a razão para transcender as limitações da imaginação. Quanto às experiências psicodélicas, Spinoza provavelmente reconheceria que podem produzir estados subjetivos semelhantes aos descritos por místicos de todas as tradições. Dissolução do ego, sensação de unidade com o todo, percepção da insignificância das preocupações cotidianas. Mas questionaria se essas experiências produzem compreensão genuína ou apenas simulam os efeitos emocionais da compreensão. Uma pessoa que toma ayahuasca e sente que tudo é um não necessariamente entende por que tudo é um. E sem entendimento, a experiência não transforma permanentemente.
É apenas um episódio passageiro que logo se dissipa, deixando a pessoa essencialmente igual ao que era antes. E assim chegamos ao fim desta jornada, que começou com uma pergunta aparentemente simples. Você reza para o Deus certo? Percorremos juntos mais de 3 séculos de história das ideias. Entramos na mente de um jovem judeu excomungado que ousou pensar o impensável. Vimos como suas ideias, inicialmente amaldiçoadas e proibidas, acabaram transformando a forma como a humanidade entende a si mesma e seu lugar no universo. A resposta de Spinoza à pergunta original não é a que as religiões tradicionais gostariam de ouvir. Não existe um Deus certo, no sentido de uma pessoa divina específica que criou o mundo, escolheu povos, ditou mandamentos e julga almas após a morte. Todos os deuses pessoais das religiões são criações humanas, projeções de nossas esperanças e medos no cosmos. Rezar para eles não é errado no sentido moral, pode até ter benefícios psicológicos e sociais, mas é equivocado no sentido de não corresponder à realidade. A realidade para Spinoza é infinitamente mais vasta e mais impressionante do que qualquer mito religioso. É a substância única que se expressa em infinitos atributos, da qual somos modificações temporárias, mas não separadas. É a natureza em sua totalidade, governada por leis necessárias que a razão humana pode progressivamente descobrir. É aquilo que os cientistas estudam, os filósofos contemplam e os poetas celebram. Cada um à sua maneira, cada um capturando uma faceta da verdade infinita. Se você quiser chamar isso de Deus, Spinoza não objetaria. Ele mesmo usou a palavra. Mas tenha clareza sobre o que está dizendo. Esse Deus não responde a orações, não faz milagres, não se importa especialmente com a espécie humana, entre as incontáveis formas de vida que o universo produziu e produzirá. Esse Deus não promete vida eterna, nem ameaça com punição eterna. Esse Deus simplesmente é eterno, infinito, necessário, e nós somos parte dele, expressões temporárias de sua natureza inesgotável. Isso é o suficiente? Para Spinoza, era mais do que suficiente. Era tudo. A alegria de compreender, mesmo parcialmente, a ordem necessária da natureza superava qualquer consolo que as religiões tradicionais pudessem oferecer. A paz que vem de aceitar as coisas como elas necessariamente são superava qualquer promessa de paraíso futuro. A liberdade de viver de acordo com a razão, não escravizado por paixões e superstições, era a única liberdade genuína e estava disponível agora, nesta vida, para quem tivesse coragem de buscá-la. Você tem essa coragem? Você está disposto a abandonar as ilusões reconfortantes em troca de uma verdade mais austera, mas também mais sólida? Você consegue encontrar sentido e até alegria num universo que não foi feito para você, que não se importa com seus desejos, que existia bilhões de anos antes de você nascer e existirá bilhões de anos depois que você morrer? Spinoza acreditava que sim. Acreditava que a mente humana, em seus melhores momentos, é capaz de transcender suas limitações egoístas e contemplar o todo com amor e admiração. Acreditava que essa contemplação é a experiência mais elevada de que somos capazes, mais elevada que qualquer prazer sensorial, mais elevada que qualquer satisfação mundana, mais elevada até que qualquer êxtase místico que não seja acompanhado de compreensão genuína. O caminho está aberto. As lentes que Spinoza poliu há 3 séculos ainda estão disponíveis para quem quiser usá-las. Através delas, você pode ver o universo como ele realmente é. Não um palco criado para o drama humano, mas uma realidade infinita, da qual o drama humano é apenas um episódio fugaz. E nesse ver, paradoxalmente, você encontra não desespero, mas paz. Não insignificância, mas pertencimento. Não solidão, mas união com tudo que existe. Deus sive natura. Deus, ou seja, natureza. Você sempre esteve em casa.